Boa noite, professora. Boa noite, meu povo. Vamos lá. Hoje matéria, hein? Na próxima aula, vocês estão lembrando que a próxima aula é VA, né? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar hoje responsabilidade patrimonial. Gente, a gente chegou a falar em acumulação de execuções? Não, né? Eu acho que não. Se tiver, nós vamos falar 2 vezes, né? Bom, acumulação de execuções, gente. Imagina o seguinte. Imagina que o João me expediu um cheque sem fundo e assinou para mim uma nota promissória. Também não pagou. Ou seja, eu tenho 2 títulos executivos extrajudiciais emitidos pelo João. 2 títulos diferentes, por dívidas diferentes. Uma nota promissória e um cheque. Eu preciso fazer uma execução para cada título, ou eu posso fazer uma execução para os 2 títulos ao mesmo tempo. Ou seja, eu preciso fazer 2 execuções, uma para executar o cheque, outra para executar a nota promissória, ou eu posso fazer uma execução só e executar os 2 juntos. Gente, princípio que nós estudamos lá na Teoria Geral do Processo, lá no 2º período, economia processual. Eu faço uma execução só e executo 2 títulos, né? Isso chama acumulação de execuções. Eu cumulo 2 execuções no mesmo título. Pode? Pode. Pode isso, produção? Pode. Porém, contudo, entretanto, existem aí alguns requisitos para a gente não sair acumulando tudo, para não virar a farra do boi bumbá, né? Então, para fazer esse cúmulo de execuções, eu tenho que ter identidade de credor e devedor, ou seja, tem que ser o mesmo credor e o mesmo devedor. Tem que existir 2 títulos ou mais, é óbvio, né? Porque um só não estou acumulando nada. O juiz competente, o juízo competente, na verdade, tem que ser o mesmo, tá? E o procedimento também tem que ser o mesmo. Eu não posso fazer execução de obrigação de fazer e obrigação de pagar, tá? Tem que ser o mesmo tipo de execução. E os tipos de execução, até bom a gente falar nisso, que a gente vai começar a trabalhar com isso na próxima aula, né? Sem ser na próxima, que é sem ser na próxima, que é VA, mas na outra, a gente já vai entrar no cumprimento de sentença. E aí vocês vão ver que já vê vários cumprimentos de sentença. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de execução, vários procedimentos judiciais para fazer a execução. E eu não faço unidunité para escolher qual que eu quero, não. O tipo de execução, né, o tipo de procedimento que eu vou utilizar, tem a ver com a obrigação que eu quero efetivar. E aí vocês têm que lembrar lá do direito das obrigações, que vocês estudaram no 3º período, com o tio Daniel, né? Que são... O tio Daniel é ótimo, né? Porque o Daniel está longe de ser tio de alguém. Com o filho Daniel. Com o irmão Daniel, né? Tô brincando. Que são a obrigação de pagar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, de entregar coisa certa e entregar coisa incerta, tá? Então, para cada tipo de obrigação... Só um minutinho, Ana, deixa eu dar uma olhada aqui no sistema para te falar. Para cada tipo de obrigação, eu tenho um procedimento diferente de execução, tanto na execução quanto no cumprimento de sentença. Por quê, gente? Muito simples. Se eu estou querendo efetivar um direito, e os direitos são diferentes, eu tenho que usar procedimentos diferentes para chegar a resultados diferentes, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, um cumprimento de sentença para pagar e um cumprimento de sentença, por exemplo, para entregar coisa, né? É diferente. No pagar, eu dou um prazo para a pessoa pagar, depositar o dinheiro. Para entregar coisa, é um outro prazo, tá? Para que a pessoa deposite a coisa. É diferente. Vamos lá. A Ana Paula perguntou qual que é. Ana, é a aula 7, tá? Nós estamos em responsabilidade patrimonial.
Só que antes de entrar na responsabilidade patrimonial, eu estou falando da acumulação das execuções. Nós veremos hoje a aula 7 e a aula 8, a responsabilidade patrimonial e a liquidação de sentença, tá? É porque eu acho que como não tem escrito aqui acumulação de execuções no sistema, você ficou um pouquinho perdida, não foi isso? Ah, tá bom. É porque olha só, olha aqui embaixo, agora apareceu, né? Antes não estava aparecendo mesmo. Responsabilidade patrimonial. É porque a acumulação de execuções é tão pequenininho que eu não ia fazer uma aula só para ele, né? Um documento só para ele. Aí eu inseri ele aqui, tá? Bom, mas acho que agora deu para entender, né, gente? Aliás, eu vou até conferir aqui no sistema, mas eu acredito que as nossas aulas estão todas em dia. Porque assim, né, gente? Não estão em dia. Ah, não, porque essa aula aqui eu ainda não dei, né? Não tem como ela estar aqui no sistema. Vamos ver legitimidade e competência, que é a última. Sim, tá tudo em dia, tá? Porque assim, gente, vocês já perceberam que eu não sou muito normal, sou doida, né? Já perceberam isso. É porque Porém, hoje seria legitimidade e competência. Pulou, não, professora? não, tá aqui, ó, o videozinho da legitimidade e competência tá aqui. Ah, sim, beleza. Foi na aula passada. É porque a aula passada eu dei legitimidade e competência, mas dei também, quer ver, o título executivo extrajudicial. Eu dei no primeiro Ah, horário. sim, você juntou a 5 e a 6. Normalmente a gente vai fazer isso, a gente vai usar duas, tá? Os dois videozinhos estão aqui. Peraí. Ah, tá. É isso mesmo. Ah, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu dei na aula retrasada o título executivo judicial. Na aula retrasada eu dei o 4 e um pedaço da 5. Na aula passada eu terminei a 5 com o título executivo extrajudicial e dei a 6. E hoje a gente vai trabalhar a 7 a 8, tá? Normalmente a gente vai trabalhar duas, tá? Para a gente conseguir terminar o semestre, né? E porque dá tempo. Ficou mais claro, Ana? Ok. Gente, tá tudo em dia. Porque eu sou doida, mas eu sou uma doida organizadíssima. Organizada, impressionante. Eu sou impressionante. Eu sou um ser impressionante. Mas vocês não estão aqui sexta-feira, às 7h17, para ouvir isso, né? Inclusive, hoje é dia 10/9. Amanhã é o 9/11, né? Amanhã é 20 anos do 9/11. Nossa, eu lembro onde eu estava. Por isso que eu tô virando tia mesmo, gente. Olha só. Quando você lembra onde você estava há 20 anos atrás, quando explodiram as Torres Gêmeas, é que você tá ficando velho. Eu estava saindo do trabalho. Eu fazia estágio na Procuradoria da Fazenda Estadual. Era lá na Praça Afonso Arinos, fazia de manhã. Então, saía de lá. E deu tempo certinho. Eu lembro que eu saí de lá, tinha batido no primeiro avião. Aí me contaram. Alguém tinha visto na internet. O TI tinha visto na internet. E eu achei que era mentira. Aí eu fui descendo, né? Era ali, fui descendo em direção ao centro, andando a pé. E aí eu passei nessas lojas, sabe? Tipo Ricardo Eletro. E aí eu vi o segundo avião batendo. Mas, enfim, eu vi porque eu tava... Sabe essas lojas eletrônicas que ficam com a televisão passando? A programação da Globo o dia inteiro? E aí eu lembro que eu parei assim e olhei. Tava um monte de gente parado também e a gente viu. Mas, enfim. Então, tem que ser o mesmo procedimento. Porque se para cada tipo de execução eu vou ter um procedimento diferente, para acumular e fazer em um processo só a execução de mais de um título, os dois títulos têm que ter a mesma obrigação, o mesmo tipo de obrigação. Então, eu só posso acumular se for duas obrigações de pagar, ou duas obrigações de fazer, ou duas obrigações de não fazer, ou duas obrigações de entrega de coisa certa, ou duas obrigações para entrega de coisas incertas, tá? Não é possível acumular procedimentos diferentes, óbvio, né? Senão vai virar uma coisa de louco, né? Bom, agora a gente vai falar da responsabilidade patrimonial. A gente já falou um pouquinho de responsabilidade patrimonial quando a gente falou do princípio da
patrimonialidade, tá? Que fala o seguinte: o devedor responde para o cumprimento das suas obrigações com todos os bens presentes e futuros, salvo restrições estabelecidas em lei. Para mim, gente, e vai ser para vocês também daqui a um tempo, isso é muito óbvio. Óbvio que a pessoa responde por uma execução cível com o seu patrimônio. Mas sabe o que não é tão óbvio? A gente cansa de ouvir gente falando assim: eu não vou pagar e vou ser preso. Se eu não pagar, eu vou ser preso. Eu falo assim: calma. Ninguém é preso por não pagar. Você é preso. A única motivo que você vai ser preso se não pagar é a prisão civil do devedor de alimentos. Fora isso, não existe. Então, a única prisão civil que existe hoje, no direito brasileiro, é a prisão civil do devedor de alimentos. Inclusive, eu acho que na verdade vocês têm essa pergunta. Vou até conferir aqui. Gente, eu já estou com a VA2 e VA3 prontas também. Depois, daqui a pouco, eu vou postar a VA2 para vocês, assim que vocês terminarem a primeira. Por isso, já irei adiantando. Quer ver? Eu acho que tem essa pergunta aqui, hein? Não. Tem não. Uai. Será que está na prova? Nossa, será que eu acabei de dar uma super dica sobre a prova? Eu não sou tão boa assim. Será? Cadê a prova? Ai, cadê a prova? A prova tá aqui. A prova tá pronta já também, né? Vocês perceberam. Ah, entendi. Era a prova de segunda chamada. Mas vamos lá. Mas é porque eu gosto de deixar isso bem claro, gente. Por quê? Porque tem esse senso comum, né? Que se você não pagar, você vai ser preso. Por quê? Porque a gente ouve muitas falando, se você não pagar alimentos, você vai ser preso. Mas é só o caso dos alimentos. Nos outros casos, gente, não pagou uma dívida, você não vai ser preso, tá? Porque a gente responde pelas nossas dívidas com o nosso patrimônio. Isso, gente, é uma evolução social, né? Já teve época que a pessoa, se não pagasse, arrancava um membro dela, cortava a mão, você tem noção disso? Se eu não pagasse, cortava minha mão, cortava um dedo, né? Ah, Gabriel faz uma pergunta aqui. Se forem obrigações distintas, será uma petição inicial para cada uma? Sim, Gabriel. Uma petição inicial para cada uma, um processo para cada um. E se seu cliente não tiver justiça gratuita, inclusive vai ser umas custas para cada um. E aí, eu te aconselho, como advogada, né, que eu sou, aconselho você, como advogado que será, a cobrar 2 ações, porque, de fato, você estará ajuizando 2 ações. Então, você tem que cobrar em dobro, tá? Por favor. Agora, se você puder fazer só em uma, aí é um processo só, umas custas só, e aí você pode dar um bom desconto, né? Porque vai ser uma ação só, tá? Ah, então vou cobrar uma ação só. Cara, você está resolvendo 2 problemas do teu cliente. Então, pensa bem se você vai cobrar um só. Fica a dica, tá? As pessoas têm mania de achar que elas têm que pagar o advogado pelo tanto que ele ralou no processo. Cara, o advogado, você tem que cobrar pelo que você resolveu para o teu cliente. Qual foi o pepino dele que você resolveu? As meninas que estão aqui comigo, quem está aqui comigo? Só a Ana. Não sei a idade da Ana. Mas uma menina, assim, mais ou menos a minha idade, já tem o costume, de 6 em 6 meses, por exemplo, de colocar botox na testa. A gente paga para ter injeção na testa. Surreal, né? Mas acontece. Olha, é 5 minutos. Você paga 5 minutos e a gente paga caro. Então, o advogado, ele não precisa ficar 10 anos tocando um processo para ganhar. Gente, há 10 anos você resolveu o problema do seu cliente. Se você resolveu mais rápido, óbvio que você trabalhou menos, porque você resolveu mais rápido. Mas você foi mais eficiente, então você tem que cobrar mais, tá? E aqui é a mesma coisa. Ah, eu vou trabalhar menos, porque é uma ação só. Ok, mas você está resolvendo 2 problemas. Então, por favor, cobre pensando nisso, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, já teve momentos em que, na história,
em que a pessoa estava devendo, cortava o braço da pessoa, cortava a mão da pessoa, cortava os dedos. Depois, se a pessoa estava devendo, ela tinha que trabalhar como escravo para aquela pessoa de quem ela devia. Depois, ela ia para a prisão do devedor. Isso, assim, prisão do devedor, gente, é algo que ela ia na Europa, por exemplo, há 100 anos atrás. Ou seja, algo bem recente ainda, entendeu? E aí foi evoluindo. Gente, não, a gente não vai privar ninguém da sua liberdade, não vamos privar ninguém dos seus membros, dos partes do seu corpo, tá? Nós vamos privá-lo de quê? Do seu patrimônio, tá? E aí veio essa ideia, né? Isso foi evoluindo cada vez menos, foi sendo possível a prisão do devedor, da prisão civil do devedor. Até que a gente chegou num ponto, há uns 15, 20 anos atrás, no Brasil, em que eu só tinha duas possibilidades de prisão civil do devedor, que era o depositário infiel, que eu vou até falar um pouquinho dele com vocês mais para frente, e o devedor de alimentos. Aí veio, né, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto internacional do qual o Brasil é signatário. Ou seja, o Brasil assinou. E aí a gente tem que cumprir. E ele fala o seguinte, não é possível prisão civil por dívida, a não ser o quê? Que seja devedor de alimentos. Então, é só essa prisão por dívida que existe no Brasil hoje. Deu para entender, gente? Então, quando seu vizinho, sua sogra, seu cunhado, sua mãe, seu irmão fica lá com medo de ser preso porque está devendo, fala, não tem problema, pode dever à vontade, preso você não vai ser. Você vai responder como seu patrimônio, tá? E se a pessoa não tem patrimônio? Ganhou, mas não levou. Né? Agora, olha o detalhe aqui, bem legal. Você responde com seus bens, com seu patrimônio, presente e futuro. Então, se você não tem para adimplir a dívida agora, você também não pode ter no futuro, não. Não pode ter, não. Porque eu posso piorar teus bens quando você vier a ter. Tá? E aí, eu acho que já falei isso com vocês. Já dei até um exemplo do Nego Di, né? Lá do Big Brother. Com um imbróglio que ele arrumou com a Globo, né? Que ele falou que... Ele começou a quebrar o contrato dele com a Globo, né? E soltar um monte de segredo do Big Brother. Aí ele falou, Globo, pode me processar. Eu não tenho patrimônio, vocês não vão ganhar nada. Aí eu falei, Nego Di, cuidado, não vão ganhar nada nem hoje, nem outro dia, né, Nego Di? Nem no futuro, você nunca vai poder ter patrimônio. Por quê? A pessoa fica devendo pro resto da vida, professora? E aquela prescrição de 5 anos? Gente, muita calma nessa hora. Você tem 5 anos para ajuizar a ação. Uma vez ajuizado, meu amor, nem é toda ação, né? Tem ação que tem prazo muito menor do que 5 anos. Mas uma vez ajuizado, acabou a prescrição. Aí tá, fez lá a execução. Ela pode demorar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 anos. A prescrição tem interrompida, porque a execução foi iniciada. Agora, se você chegou no ponto da execução em que percebeu-se que o teu executado não tem patrimônio, você vai suspender a execução. E ela vai ficar suspensa por 1 ano. Não tem prescrição. Depois desse 1 ano, o processo é arquivado. E aí sim começa a chamada prescrição intercorrente, que é de 5 anos. E aí, nesses 5 anos, se você não der andamento ao processo, depois desses 5 anos, realmente prescreveu. Aí você perde o direito de pleitear em juízo aquela dívida. Agora, se está faltando 4 anos e meio, você vai lá, desarquiva o processo e tenta encontrar bens, parou a prescrição. Vocês estão entendendo? É só de ano em ano você desarquivar o processo. E aí sim, você fica sempre resguardado, tá? Bom, e aí é isso, são os bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em leis. Por quê? Porque tem bens que a gente não pode penhorar. E quando a gente for trabalhar penhora, a gente vai estudar isso, tá? E os bens passados, professor? Pois bem, gente. Em tese, os bens passados não são objetos de penhora. Por quê? Porque não é mais o réu, não é mais o devedor, né? A gente não tem um DeLorean para ficar voltando no tempo. Não é mais dele. Agora, cuidado, não é mais dele. Mas se ele sair, se ele, ciente da dívida, saiu vendendo os bens dele para não ter que pagar, isso pode ser considerado fraude.
tá? E aí pode ser uma alienação, uma venda fraudulenta. E aí sim, você consegue anular aquele negócio jurídico, porque ele é fraudulento. E aí a pessoa vai responder para aquele bem. Repare, no momento da execução, o bem não está no patrimônio do devedor. E não está mais no patrimônio do devedor. Então, em tese, ele é um bem passado. Mas eu posso trazê-lo de volta para o devedor, por quê? Para o patrimônio do devedor e levá-lo à execução, por quê? Porque a forma que ele saiu do patrimônio do devedor foi fraudulenta. Foi para não pagar aquela dívida, tá? E aí a gente vai ter 3 formas de alienação fraudulenta, que é a própria alienação, né? A fraude contra os credores e a fraude à execução. E é isso que a gente vai estudar agora. Não, desarquivar um processo não é difícil não, Gabriel. Você faz uma petição e pede o desarquivamento. Simples assim. E paga uma taxa, que eu acho que é de 7 ou 8 reais. É bem tranquilo. Se for um processo físico, demora alguns meses. Eletrônico é imediatamente, tá? O físico demora aí 1, 2 meses, tá? Porque eles vão aí para uma Nárnia, né? Para um buraco negro. E aí o funcionário do fórum tem que entrar no buraco negro, buscar aquele processo físico e voltar com vida. Por isso que demora aí 1 ano, 1 mês ou 2. Mas é bem tranquilo desarquivar o processo. Bem tranquilo mesmo, tá? Uma das coisas mais fáceis que tem. Bom, então vamos falar sobre as fraudes. Mas antes de falar das fraudes, eu quero falar com vocês sobre o artigo 790, que traz algumas exceções, onde eu também vou sujeitar os bens à penhora, tá? Então, só, o artigo 790 fala: sujeita-se também à execução os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução de sentença proferida em ação fundada em direito real ou obrigação persecutória. Esse sucessor pode ser sucessor herdeiro, ou pode ser sucessor, gente, de uma empresa, por exemplo. Né? Uma pessoa jurídica, ela é vendida, então quem compra, né, sucede, aí os bens dela também vão responder pela execução. Dos sócios, nos termos da lei, né, cuidado, porque quando a gente fala sócio, a gente tem que fazer desconsideração da personalidade jurídica, né? Do devedor, quando em poder de terceiros. Então, eu tenho um bem que ele está incomodado ao empréstimo, tá? Por exemplo, a minha mãe. Esse bem também vai responder pela execução mesmo, ele estando na posse de outra pessoa. Do cônjuge ou do companheiro, nos casos em que os bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida, tá? Então, pode entrar aí no bem do companheiro. Não são todos, tá, gente? Se eu sou separado em regime de comunhão parcial de bens ou regime de separação total, os meus bens adquiridos antes do casamento, ou por herança ou por doação, não comunicam. E se for separação de bens, nenhum dos meus bens comunicam. E aí, eles não vão poder ser objetos de execução. Porém, se a pessoa provar que aquela dívida foi uma dívida contraída em prol da família, aí sim o bem do cônjuge também vai responder, tá? Então, por exemplo, a dívida é a dívida de escola da criança. E o responsável tributário é a mãe. Mas os bens do pai poderão ser executados também, tá? Bom, os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução, e é isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, os bens que não estão mais no patrimônio dele, mas que eu consegui provar que houve fraude, aí eles voltam para o patrimônio. O mesmo caso 6, né? Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de conhecimento em ação própria de fraude contra credores. E do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Bom, então o que a gente vai falar agora são dessas fraudes contra credores e fraude contra a execução e a própria alienação fraudulenta, tá? Bom, a fraude contra credores e fraude de execução. Nos dois casos, gente, eu estou partindo do mesmo raciocínio. Que raciocínio é esse, professor? De que a pessoa vendeu os seus bens para que fosse levada à insolvência, ou seja, não fosse uma pessoa solvente que tivesse ativos, somente passivos, ou seja, ela não tem patrimônio ou dinheiro, ela só tem dívidas, para não poder arcar com as responsabilidades, com as suas obrigações, com as suas dívidas, tá?
Qual que é a diferença entre a fraude contra a execução e a fraude contra credores? A fraude contra credores, ela vai ocorrer quando já existe a dívida, mas ainda não existe nenhuma ação judicial para cobrar lá. Então, por exemplo, eu emprestei 10 mil reais para a Ana me pagar no dia 5 de setembro. Ela não pagou. Ela já está em dívida comigo, ela já está inadimplente. Se ela pega o bem dela e vende hoje, isso é fraude contra credores. A não ser, gente, que ela tenha outros bens ou tenha um dinheiro, tá? Você vender um bem se você está devendo, em si não é fraude contra credores. Só vai ser se você vendeu o número de bens bastante para você não conseguir arcar com a dívida, tá? Bom, se você descobre que ocorreu uma fraude contra credores, você tem que fazer uma ação de conhecimento para anular aquele negócio jurídico, que chama ação pauliana. A sentença dessa ação anula aquele negócio jurídico, o bem volta para o patrimônio do devedor, e aí você vai poder penhorar aquele bem, tá? Então, fraude contra credores ocorre quando a alienação de um bem que vai deixar o devedor sem ter como pagar a dívida, vai deixar o devedor insolvente, sendo que a dívida já existe, mas ainda não existe nenhuma ação judicial. Já a fraude de execução ou fraude à execução ocorre quando a venda do bem acontece já existindo uma ação. E não precisa necessariamente ser uma ação de execução. Pode ser uma ação de cobrança, uma ação, um processo de conhecimento. Mas existe um processo judicial, é fraude à execução. E aí, gente, eu não preciso ajuizar nenhuma ação para anular aquele negócio jurídico. Eu peço isso dentro da própria ação. Na ação que eu já estou, eu faço um incidente processual alegando a fraude à execução e peço para o juiz declarar aquele ato nulo e voltar com aquele patrimônio, aquele bem para o patrimônio do devedor, para que eu possa executá-lo, tá? Então, mas de novo, não é que eu não possa vender meu bem se eu já estou sendo demandada judicialmente. Posso, se eu tiver outros bens ou dinheiro, tá? Então, na fraude contra credores não existe nenhuma ação judicial. Na fraude de execução já existe, tá? Bom, e aí o 792, inclusive, vai me especificar bem quando ocorre a fraude de execução. Quando ocorrer a alienação do bem na pendência de demanda fundada em direito real. No caso, é necessário que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, tá? Então, eu ajuizei uma ação discutindo o patrimônio de uma casa, e aí a pessoa vendeu a casa, né? Se eu, ao ajuizar, eu averbei, né, eu registrei aquilo, a pessoa que comprou sabia. Então, é fraude à execução. Quando ocorrer alienação do bem em processo de execução, já estou executando, né? E aí, a alienação do bem, e aí, neste caso, é necessário que que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Quando você ajuiza a ação de executação, você pede ao juiz uma certidão, né, de que aquela execução foi admitida, e aí você registra aquilo em cartório. Quando ocorrer alienação do bem cujo registro tem averbação de hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial, originário do processo onde foi arguída a fraude. Ou seja, eu já penhorei o bem. E aí eu alienei, né? Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o credor a ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Ou seja, não precisa só ser ação executiva. Pode ser qualquer ação. E nos demais casos previstos em lei, tá? E aqui, ó, a fraude de execução, ela é declarada na própria ação executiva. Não é necessário ajuizar uma ação para reconhecer a fraude, como é na fraude contra credores, que eu tenho que fazer a ação pauliana. Na fraude de execução, pode ser na mesma ação, tá? Desconsideração da personalidade jurídica. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte, cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, eu estou processando a ação, a empresa Topa Tudo Limitada. O sócio é o senhor Moretti. A partir do momento que eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica e o senhor Moretti foi citado, a partir daí, se ele alienar algum bem e não tiver outros, é fraude à execução, tá?
Bom, qual que é o requisito para a declaração da fraude de execução? Antes de declarar a fraude de execução, o órgão judiciário deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiros, no prazo de 15 dias, tá? Por quê? Porque eu vendi o meu bem para o João. E agora a Maria está querendo desconstituir essa alienação, alegando que foi fraude de execução. O João, gente, ele não participa do processo, ele não sabe o que está rolando. Então, a gente vai ter que intimar o João para ele tomar conhecimento e poder tomar as providências cabíveis para poder resguardar aquele patrimônio que ele adquiriu, como, por exemplo, ajuizar uma ação, opor, né? Embargo de terceiros, que é uma ação também, né? Bom, o último tipo é a mais cara de pau de todas, que é a alienação do bem penhorado. Gente, o bem já foi penhorado. O bem está indisponível, o bem vai penhorado, a pessoa vende e a outra compra um bem que está penhorado. É claro que esse ato é nulo, a gente pede a nulidade dentro da mesma ação executiva. Aqui, gente, tem que existir uma ação executiva, porque a penhora ocorre numa ação executiva, né? Então, nesse caso, é necessário que exista a execução em si. Repara, fraude contra credores, basta existir a dívida. Fraude à execução, basta existir uma ação judicial. Agora, na alienação do bem, tem que existir uma execução e aquele bem já tem que ter sido penhorado. Tá? Também vou desfazer esse negócio jurídico, anular, dentro da própria execução. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Professora, boa noite. Boa Está me noite. escutando? Sim. A desconstituição aí da personalidade jurídica Sim. seria cabível, por exemplo, numa sociedade para poder atingir um patrimônio específico de uma pessoa só? Primeiro, Eu fiquei um pouco na dúvida. não, é porque a nossa matéria a gente não trata necessariamente da desconsideração da personalidade jurídica nessa disciplina. É uma matéria de direito empresarial, que talvez vocês já estejam tendo ou vão ter em breve, né? Mas é o seguinte, a desconsideração da personalidade jurídica é exatamente isso. Você tem uma empresa, você está processando a empresa. E aí você quer executar os bens dos sócios. Mas não basta que você queira executar os bens dos sócios, tá, Gabriel? Você tem alguns requisitos. Se você tiver lá no direito do consumidor ou na Justiça do Trabalho, basta que a empresa não tenha bens e nem dinheiro. Aí você pode passar para os bens dos sócios. Nocível, além da empresa não ter bens ou dinheiro, você tem que mostrar que houve uma má administração, tá? E que há uma confusão entre o patrimônio da empresa e dos sócios. Ou seja, que em vez deles adquirirem com dinheiro da empresa bens para a empresa, eles adquiriram para os sócios, tá? E aí, se você consegue provar isso, você pede essa desconsideração da personalidade jurídica para que você possa penhorar os bens do sócio, tá? Entendi. Obrigado. Tem um outro caso que até um amigo meu está vivendo, real, porque ele comprou um imóvel. E ele deu sinal para o vendedor, e quando ele foi na Caixa Econômica Federal para poder conseguir o financiamento, a Caixa detectou que esse vendedor tinha uma dívida ativa na União. E no primeiro momento barrou o financiamento. Nesse caso, ele tem uma dívida, mas que é menor do que digamos assim, não vai torná-lo insolvente, né? A dívida é menor do que o bem, digamos assim. Uhum. Mas ele tem outros bens? Não sei. Não sei se ele tem outros bens. Tudo bem, pode penhorar outros bens. Agora, se ele não tiver outros bens, ainda que o valor da dívida, por exemplo, é 100 mil, e aí o bem é 200 mil. Se ele não tem outros bens, aí vai penhorar esse de 200 mil. Aí fica impossível a alienação, entende? Mas essa venda, ela é legal? Por exemplo, ele pode vender mesmo estando com a dívida
Não. Ela é legal, mas eles vão conseguir anulá-la depois. E aí o seu amigo corre o risco de se ferrar. Entendi. Era mais ou menos isso que eu tinha já O que falado. acontece? É claro que ele vai ter direito de regresso, né, contra a pessoa que vendeu, mas isso pode demandar ele muito tempo, muito dinheiro e muito dor de cabeça. E eu sempre falo isso, gente, pelo amor que vocês têm a Deus. Vai comprar imóvel, principalmente imóvel, tá? Você tem que fazer uma checagem muito grande na vida da pessoa que está te devendo, que está vendendo. Eu lembro quando eu fui comprar meu apartamento, era um negócio realmente muito bom, e o corretor ficou me enchendo o saco. Ele me mostrou o apartamento na sexta, e ele queria, gente, que eu fechasse o negócio, sabe, que dia domingo. Aí eu falei com ele assim, olha, eu preciso de alguns documentos. Ele, mas eu já te mandei o documento do imóvel, você vê que o documento dele tá ok, não tem nenhuma penhora no imóvel. Ok. Não tem nem, ou seja, não é essa alienação não é alienação de um bem penhorado, foi a última que a gente viu. Mas eu preciso saber se não tem outra ação contra ele. Para que depois eu não entre numa fraude de execução, numa fraude contra credores de gaiato, né? E aí eu vou levar um tempo para conseguir toda essa documentação. Por quê? Eu tinha que pesquisar o nome dele no Judiciário Civil, no Judiciário Trabalhista. Eu tinha que pegar a certidão negativa estadual, federal e municipal. Eu tinha que olhar em todos os cartórios de protesto. Eu lembro que eu fui fechar esse negócio na quinta-feira, até eu conseguir toda a documentação. E essa pessoa de quem eu comprei até tinha ações cíveis, até inclusive contra o condomínio, né? Mas já tinham acabado também. Mas tinha até ação civil, mas era ação besta, entendeu? Era de ação de 10 mil reais, de 15 mil, que ninguém ia penhorar um apartamento, né? Por causa disso. E aí eu falei, ok, senão eu não teria comprado, né? E até hoje, outro dia mesmo, eu estava aqui, né, de boinha, quando tinha acordado, estava tomando meu café da manhã de novela, brincando, né, gente? E aí tocou o interfone e falava assim, olha, tem 2 oficiais aqui para fazer a busca e apreensão, oficiais de justiça, para fazer a busca e apreensão do seu carro. Falei, jamais. Meu carro está quitado, eu não devo nada para ninguém nessa vida. Ninguém vai levar meu carro. Aí falaram, você pode descer? Eu falei, vou descer. Já desci com a B, né, para esfregar na cara dos oficiais de justiça. Nem precisou, porque os oficiais de justiça eram 2 ex-alunos meus, da família, inclusive. Né? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Eles assustaram, né? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Aí eles brincaram, mas foi você que falou que era o melhor concurso para fazer, oficial de justiça, professora, a gente fez. Estamos aqui trabalhando como oficial de justiça. Eu falei, aí vem buscar meu carro. Que palhaçada é essa? Ah, não, a gente está procurando o carro da Beatriz, que é um Honda. Foi financiada, ela não pagou o financiamento, a gente tem que fazer a busca e apreensão. Falei, eu tenho carro de Beatriz? Eu tenho Honda? A Beatriz era antiga moradora, entenderam? Então, ela tinha problemas, né? Mas nada que fizesse com que aquela venda fosse inviabilizada. Mas eu levei quase uma semana para juntar toda essa documentação, todas as certidões negativas do Estado, dos cartórios, pesquisar o nome dela, para ter certeza que eu podia fazer aquela compra tranquilamente. Sabe por quê, gente? Porque a gente que é pobre, a gente trabalha muito para adquirir as coisas, a gente não pode, como é que fala? Correr esse risco, né? A gente não tem como. Então, né? Boa noite, Sâmia. Gente, eu tô com medo dessa reunião cair, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação,